Olá, audiência Band Esportes, hora da maratona de Estocolmo, que você vai acompanhar a partir de agora em forma de compacto. Faz muito frio na Suécia e os atletas, claro que semi-congelados. Agora o que tem de gente para participar desse evento é algo monumental. E veja que já choveu, as ruas estão molhadas. Baixa temperatura, alta umidade relativa do ar, a gente pode ter até uma prova prejudicada. Mas de qualquer forma a festa é muito grande, Os balões trazem ali tempos, né, que podem ser auferidos para quem participar seguindo o balão. Você, por exemplo, Cleberson e Amada, se você estivesse aqui, que balão você seguiria? O de 4 horas, o de 2 horas, o de 3 horas e 15? Tudo bem, Cleberson? Olha o tempo. Tudo bem, Carlos Fernando? Como é que tá? Boa tarde ao assinante Band Esportes. Estocolmo, uma cidade realmente muito bonita. E sobre esses balões aí, a largada, Kaká, sobre esses balões que você disse aí, não me atrevi até hoje a correr ainda uma maratona completa. Já acompanhei parte do percurso, acompanhando alguns. Mas acredito que na casa dos 4:10 daria para correr uma maratona, tranquilamente. Muito bem, vamos para a largada então. Condições de tempo e temperatura, Cleberson, o que você pode dizer para a gente? A gente nota que os corredores de elite, eles procuram não usar nenhum tipo de agasalho, né? Alguns usam até roupa térmica, mas aqueles que não são profissionais e vêm no bloco de trás, esses sim estão encapotados. Claro que ao longo da prova eles vão jogando tudo para o ar, né? Porque também não tem mochila para carregar, agora continua chovendo. E a umidade é muito forte, muito forte. A gente percebe ainda um pouco de chuva, né, pelos guarda-chuvas das pessoas aí à margem da pista. E choveu bastante há pouco tempo, porque o piso está bem molhado, que torna um pouco até perigoso, né, algumas partes do percurso. Mas é uma prova interessantíssima, Anjo, visto que a cidade é muito bonita, né? Algumas passagens aí, passa pelo Palácio Real, passa pelo City Hall, que é o principal prédio da administração pública da cidade. Também um dos principais parques da cidade, que é muito grande. Essa cidade é formada por centenas de ilhas. Então muitas pontes também são incluídas no percurso, o que torna essa prova bastante interessante, né? Tem uma altimetria relativamente fácil, né? Ela tem uma variação de no máximo 30 metros, ela tem um pico de 30 metros em 2 pontos que se repetem, visto que a primeira volta do percurso tem 17 quilômetros e a segunda volta, que é a parte exatamente que passa pelo parque da cidade, tem 25 quilômetros. Ela é ampliada numa parte onde ela vai adentrar o parque na segunda volta, que torna o percurso muito mais bonito, né? E é muito atrativo assim na Europa, né? Ó, a gente percebe agora, assim, deu para ver nitidamente que está chovendo ainda bastante. Não, eles usam a câmera dentro do helicóptero. Coisa que, por exemplo, nós aqui no Brasil já temos a tecnologia. Quem assiste o programa do Datena, por exemplo, vê isso diariamente. A câmera está acoplada ao helicóptero. Aí você não tem respingo nenhum. Mas ali não, a câmera está dentro, né, da bolha que é o helicóptero, né, aquela bolha acrílica. E aí você consegue enxergar, inclusive, o vidro totalmente úmido, né, molhado, respingado por causa da chuva. Aqui vai o pelotão de elite. Temos, obviamente, quenianos, etíopes e brasileiros. Aí você fala, mas tem algum brasileiro que vai disputar os Jogos Olímpicos de Londres? Olha que interessante, aqui o percurso abre e você escolhe se você quer ir para o lado direito ou para o lado esquerdo. Certamente as duas ruas vão se unir lá na frente, mas aí você pode fazer uma ligeira escolha, né? Nesse caso, Kaká, eu acredito que como os organizadores fazem uma largada única, possivelmente aí aconteceu a prova de 10K em separado. Então os atletas que vão fazer o 10K passaram direto. Sim, e quem vai para a maratona deve virar à esquerda. É um shortcut, um atalho que você pega. E aí o pessoal do 10K já termina a prova rapidinho, né? E fica esperando na torcida ali para a elite que vem vindo aí, ó. Inclusive tem alguns atletas vestidos ali de abelha, né? Abelha. Tem 3 abelhas ali no meio, olha só. Sim, muito zumbido, você pode perceber, inclusive. Cleberson, vamos falar dos brasileiros. Eu disse aqui que não são os classificados para Londres, que estão aí em fase preparatória, alguns na altitude de Paipa, já se preparando para Londres. Temos 3 homens classificados, né? E a Adriana, que é a única mulher. O Marilson Gomes dos Santos, o Luiz Fernando e o Frank Caldeira. Luiz Fernando, então, é muito curioso
classificação do Luiz Fernando. Olha mais uma largada de balão. Mais um balão, aquele de 4h30, a partir daquele cordão ali atrás. Exatamente. Isso demonstra a organização europeia, né? Eles fizeram uma largada escalonada, eles dão um certo tempo para que o segundo grupo largue. Ó, 4h20, e o terceiro. 4h30, 4h30, a gente tá vendo aqui nos balões. Exatamente, ó. Cada balão a cada 5 segundos aproximadamente, né? Porque tem um de 4h15 que eu vi aqui adiante nesse pelotão que está saindo nesse instante. E aí depois um de 4h20, 4h30, 5... E olha que interessante, Cleberson, aqui no meio, aqui bem nessa fileira do meio, antes do cordão, os corredores vão tirando capas, jogando no chão, aí os organizadores têm que fazer uma varredura e jogar agasalho, capa, tudo para os lados ali. Você sabe que isso é muito comum também na Maratona de Nova York, e isso é o fim da campanha do agasalho em Nova York, porque esses agasalhos não serão devolvidos, serão doados na campanha do agasalho. Então muitos atletas fazem questão de levar o agasalho que já vai ser doado, utiliza ele no aquecimento. Mas mas se você quiser uma coisa mais organizada, você tem um caminhão guarda-roupa. É uma espécie de um caminhão que você pega a sua roupa, a sua mochila, o seu agasalho e coloca num nicho lá dentro do caminhão. E esse caminhão vai encontrar com você depois, no fim da prova. Ah, sim. Isso aí é para os atletas, por exemplo, se ele leva o material dele, o celular, a chave, ele tem um guarda-volumes que fica no caminhão, perfeito. Mas alguns atletas, como é muito complicado você manter o aquecimento até o início da prova, eles ficam, alguns inclusive vão correndo aí ainda com a roupa e vão tirando ela no meio do percurso. São roupas descartáveis que não tem muito valor econômico. Agora o lixo vai ficando pelo caminho, como disse o Cleberson, depois essas peças de roupa serão doadas. Agora o tempo está horroroso, hein? Vamos combinar que é aquele típico tempo que você não sai debaixo do edredom nem por nada nesse mundo. Realmente. Você tem que ter muito envolvimento e você tem que ter muita motivação para sair correndo com essa temperatura baixíssima e com essa chuva que está fazendo em Estocolmo. Mas é muito legal, a festa é sempre muito bonita, né? E as maratonas vão ganhando cada vez mais espaço pelo mundo afora. Veja que esse pelotão ainda não largou, como disse o Cleberson, são largadas escalonadas para que não tenha maiores atropelos, além desses que a gente já vai vendo aqui, que é um atropelo só, né? E essa é a turma que faz a prova num tempo que chega a ser quase que o dobro em relação ao pelotão de elite, né? 4h30 é mais do que o dobro em relação a quem vai chegar aí por volta de 2 horas e pouco. E essa é uma prova que tem crescido muito nesse ano. Ela está com em torno de 12 mil corredores e fazendo uma largada escalonada, né? Nós vemos muitas provas aqui em São Paulo mesmo, de 10K com essa quantidade de atletas e que não tem a largada escalonada. Detalhe no tênis, o chip. Olha o chip no tênis ali, Cleberson. A gente pode ver todos eles presos diretamente no cordão, né, dos calçados ali. Explica pra gente como é que funciona um pouquinho esse chip. Antigamente, inclusive, aqui a São Silvestre, você tinha que devolver ao final. Agora você não precisa devolver mais, né? Isso depende muito da organização do evento e do tipo de chip que eles estão utilizando na prova, né? No caso, esse chip que a gente viu aí, deu pra ver nitidamente ali no calçado. Ao final, na verdade, o atleta recebe junto com o kit. Então ele recebe o número que vai no peito, ele recebe o chip, a camiseta, brinde da prova e mais os brindes dos patrocinadores do evento. Então é uma sacola cheia de isso na véspera, né? Na véspera também, justamente dessa prova, existe a Party Pasta, onde eles servem aproximadamente macarronada com pesto genovese na véspera para 12 mil pessoas. Imagina isso. O panelão que deve ser, né? Quer dizer, é carboidrato puro para auxiliar na corrida. Agora só me explica uma coisa, Cleberson. Quantos portais o atleta tem que passar onde as marcas vão sendo auferidas para constar a passagem dele com o chip? Bom, aí também depende muito da organização do evento, mas é muito usual nas provas europeias que a cada 10 quilômetros tem um portal onde não somente é aferido o tempo dele naquele ponto da prova, mas também é fotografado o atleta, filmado o atleta, e ele depois, ao fim da prova, ele pode buscar isso no site da competição e se ver passando correndo, provar que ele realmente passou ali em 10 quilômetros, em tal tempo. Vai ter uma foto dele para ele comprar e vai ter também o vídeo dele passando por aquele ponto. 10 no 20, na meia, no 21, depois no 30, aí 35, 40 e 42. Muita gente já está comprando as fotos, os sites, existem sites especializados que você é fotografado e você compra a foto e tal, bacana. Agora é importante que tenha essa aferição, porque senão acontece o que aconteceu nas primeiras maratonas dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, onde o cidadão pegava uma carona. Passa um ciclista ali, passa um ônibus, ou então ele desce, pega o metrô.
Exatamente. E olha o que tem de trilho de bonde aqui no meio da rua, olha lá. Isso para torcer a perna, com a chuva que está fazendo, meu amigo, é uma facilidade. Estocolmo é uma cidade com centenas de ilhas, né? E ainda assim eles usam o transporte público ainda na parte férrea com muita facilidade. Para eles é muito útil esse tipo de transporte. E barato também. Barato. A energia é barata. O custo é mínimo, a poluição também é zero. Então é um exemplo a ser seguido aí por muitas cidades aí. Inclusive no Brasil, algumas cidades se permite que se faça isso, entretanto nem sempre o interesse comum permite que isso aconteça, né? Bom, a chuva continua torrencial, temperatura baixa, tropa de elite, quenianos, etíopes, atletas consagrados, conhecidos. Como é que estamos aí em termos de astros para essa prova, Cleverson? Olha, no Quênia nós temos aí o Michael Mutai, Alex Kirui e Philip Kiplagat, são os nomes mais comuns, mas existem também os etíopes, é claro, né? O Saleh Betona, o Dered Tulu e o Mehari Maraki, né? São os principais, alguns dos principais nomes aí na prova hoje. Também temos o ucraniano Andrei Naumov, que vem correndo algumas provas muito fortes, né? A gente percebe que o pelotão ainda está muito, muito grande. Deu para ver ali o Dered Tulu ali na liderança número 4. Também o atleta que está com a número 6, o Maraki, também etíope, ali ainda puxando esse pelotão. E ela é uma prova que tem uma característica muito interessante, né? Por não ter grandes premiações em dinheiro, ela não atrai tantos quenianos e etíopes. Então, dificilmente alguém corre abaixo de 2 horas e 10, também pela dificuldade do percurso e pelo clima ser sempre assim nesse período do ano. Muito bem. Agora, a elite feminina, Kaká, ainda temos aí a Dereb Godana, a Joyce Kandie, a Dereb Godana, que é etíope, né? A Shumeia, outra etíope que também corre muito forte. Uma finlandesa que vem se destacando aí, ela é uma veterana, né? A Lina Potiniemi. São atletas que podem aí fazer grandes resultados hoje. Bom, então só repetindo, o Brasil terá na Olimpíada de Londres Marilson dos Santos, brasiliense de 33 anos, Frank Caldeira, mineiro de 29, e o Paulo Roberto de Almeida de São Paulo, tem 33 anos o Paulo Roberto. Além da Adriana Aparecida da Silva, de 30 anos, a única competidora mulher do Brasil. O Quênia já decidiu os seus competidores. O Cleverson, há cerca de uma semana ou 2 semanas mais ou menos, anunciou o nome dos competidores, que serão o Wilson Kipsang, que foi vencedor da Maratona de Londres desse ano, o Abel Kirui, bicampeão mundial, e o Moses Mossop, vencedor da Maratona de Chicago, que nós acompanhamos aqui. O Moses Mossop está classificado. O Patrick Macau e o Patrick Mutai, 2 recordistas aí, ficam de fora. Aí vem a pergunta que eu sei que o Cleverson já está esperando que eu faça. E os etíopes, Cleverson? Pois é, complicado, hein? Pois é, isso é bem complexo. Cada país cria seu critério, né? Existe o critério mínimo determinado pela IAAF e cada país cria o seu critério, né? A Etiópia ainda não definiu a lista completa. Na verdade, já definiu a lista completa, mas eu não tenho ela aqui nesse instante para você. Vou dar uma checada nisso para poder te passar. Mas certamente a Etiópia vai com nomes de peso para concorrer exatamente com os quenianos. E o Quênia deixou muita gente forte de fora. Você falou 3 nomes aí, né? Mas muita gente muito forte do Quênia ficou de fora. Por excesso de contingente. Exatamente. É o chamado excesso de contingente, porque... O que eu tenho certeza da Etiópia que já está classificado é o Ayele Absero e o Yemani Tsegai. Esses dois certamente já estão. Um venceu Dubai esse ano com o melhor tempo do mundo e o outro venceu a prova em Roterdã, que nós transmitimos aqui ao vivo. Bom, parcial dos 10 quilômetros, nós tivemos na tela ali. 10 quilômetros significa exatamente o seguinte: chegamos com o primeiro quarto de prova. É apenas o primeiro quarto de prova. Ainda faltam 3 quartos. E hoje nós teremos ainda na programação do Band Esportes a Diamond League, hein? É a 4ª etapa em Eugene, nos Estados Unidos. Às vezes o grampo atrapalha um pouco, mas a gente tenta puxar, mas não tem jeito que a Fernanda, nosso produtor, está me passando a escala. Aqui Diamond League hoje, 8 da noite.
8 da noite. Diamond League, onde teremos aí a presença de Mal, Image, Fabiana Mutter. Quarta etapa, Eugene, nos Estados Unidos. É quando a Diamond, por 2 ou 3 semanas, ela se divide, né? Você fica com provas na Europa, uma diferença aí de uma semana de uma para outra, e 2 provas importantes nos Estados Unidos, que é uma forma muito interessante. Bom, temos aqui o bloco de elite. Coelhos devem estar puxando o pelotão, como é de praxe. Existem alguns atletas, talvez é meio difícil acreditar que um atleta desse que vai na liderança possa vencer, mas uma das coisas que acontece muito em maratonas assim, não só o Coelho, mas alguns atletas também que querem se destacar ou querem, por algum motivo, fazer uma boa marca em uma distância diferente que a maratona, eles se inscrevem na prova exatamente para fazer essa marca, por exemplo, meia maratona. Ele quer tentar acompanhar o pelotão junto até a metade da prova, ou puxar o pelotão até a metade da prova, é bastante comum, né? Ali não tem nada dizendo que esse atleta que vem adiante é o pacemaker ou o Coelho. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Pode ser que seja um aventureiro aí querendo fazer um resultado numa determinada distância, né? A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte: os branquinhos, os arianos, como queira, são meros figurantes. Meros figurantes. Eles estão aí junto com os africanos e que mais tempo, menos tempo serão devidamente atropelados. E aí vai restar pouca gente no bloco de elite. Olha só, eles passam dentro de um parque. Tem inclusive uma torre de televisão ali no canto esquerdo do vídeo. E a passagem dos atletas dentro de um parque, num canto que parece um pouco mais afastado aí do centro da cidade. E é exatamente esse o principal parque da cidade que nós falamos agora há pouco, né? Agora a gente já percebe que o pelotão passou a meia maratona, né? E eles estão no Djurgården. Djurgården, que é o principal parque da cidade, né? 20 quilômetros. Essa é a passagem dos 20 quilômetros. Estamos chegando na metade. 1 hora e 5 aí. O Derej Tulu, outro queniano, Ivans Taige, e o Saleh Betona ali ainda juntos, né? Praticamente juntos. Muito bem. Djurgården é um lugar muito grande, né? Uma área bem grande aqui. E como a gente já havia dito, né? São mais de 100 ilhas que formam Estocolmo. Muitas pontes estão no percurso, né? Inclusive aí no parque, nesse parque da cidade, é um dos pontos mais altos do percurso. Agora eles estão aí num momento de descida. Mas é bastante interessante, né? A gente não costuma ver maratonas passando em locais como esse. Parece que está fora da cidade. Praticamente fora da cidade. Você vê poucas construções, né? E apesar da grama verde, poucas árvores, né? Agora não, parece que eles já estão entrando numa parte um pouco mais arborizada. E vai se desgarrando o número 4, hein? O competidor número 4, ele vai se desgarrando, vai embora aqui numa velocidade alucinante. Que é o Derej Tulu. Derej Debeli Turu. Debeli Turu, etíope. Para variar um etíope aí, mais um etíope, né? As últimas maratonas que nós transmitimos, todas os etíopes vêm se destacando, vêm ganhando. Eu, se passasse aqui junto com o Ivan Zimmermann, já parava naquele 7-Eleven ali da esquina, como a gente fazia lá em Pequim, que o Ivan não está me ouvindo aqui. Mas lá em Pequim, durante os Jogos Olímpicos, sempre tinha um para nos salvar. E aí, 21 km meia maratona. A parcial da feminino, né? A Deberi Godana vem liderando com 1 hora e 19, aí dá uma perspectiva de correr abaixo de 2h40, que não é tempo excepcional, né? Isso permite ela correr 2h38, um pouquinho abaixo de 2h38, até se ela conseguir fazer a negativa, virar a segunda metade mais forte que a primeira, né? Mas a outra etíope na segunda colocação, ela já conseguiu uma vantagem de 7 segundos. E aí já estamos com 1 hora e 24 de prova. Já voltando ao centro da cidade, se aproximando aí do parque, né? A entrada do parque fica no quilômetro 21. O masculino certamente já está bem adiante, né? Agora vamos para o quilômetro 31. Se aproximando de 31 quilômetros com 1 hora e 40 de prova, hein? Você sabe que lá na África do Sul havia parques como esse, né? Só que mais áridos, sem aquele verdinho que a gente estava vendo lá. O problema de você correr dentro do parque, daquele lá, é que você poderia ser comido por um leão, porque lá você tem vários mini safaris que acontecem perto da cidade, né, de Joanesburgo principalmente,
Só que aí você corre um sério risco de ser perseguido por um leão, por um tigre, alguma coisa assim. Aqui esse problema não existe. Olha, Kaká, já se aproximando do quilômetro 39, aí, faltando 3 quilômetros para o fim da prova. Pouco mais de 3 quilômetros para o fim da prova, né? E a gente percebe que o ritmo caiu bastante, né? Ele está sofrendo muito aí o Tulu para correr. Dificilmente ele termina esses 3 quilômetros em 9 minutos. Ou seja, essa prova aí tá para casa de 2 horas e 17, que é um tempo aí que já se venceu. Inclusive a Maratona de São Paulo já foi vencida com essa marca, 2 e 17. É uma prova que já se venceu também, Maratona da Disney, mas não é uma marca para se ganhar das grandes maratonas, né, mundiais. E certamente a Etiópia, mesmo já tendo passado o prazo de obtenção de índice, os atletas que já obtiveram estão treinando para Maratona Olímpica, mas eles têm um batalhão de atletas ainda treinando. E aí, alguém veio de trás, ó. Não, o Emil Zatopek, ele vem correndo ali, olha lá. E a chegada, Kaká, é exatamente no estádio onde vai ser a Diamond League de Estocolmo. Esse ano nós vamos transmitir também, porque hoje está se comemorando aí em Estocolmo 100 anos, é o jubileu de ouro, né, da maratona dos Jogos Olímpicos da Suécia, em 1912. E a chegada dentro do estádio, e aí pela primeira vez nós vamos ver não um etíope ou queniano vencendo a maratona, hein, Kaká? Pois é, surpresa para muito. Eu acho que ele pegou o metrô para chegar aí, hein? Hã? Lá vai ele, número 24. Vamos ver se é o 24 mesmo. Vai chegando aqui para vencer a prova. Atleta da Jordânia. Olha só. Metkal Abudrais. Olha de um lado, olha para o outro. Surpresa, hein? Baixou nele o espírito do Emil Zatopek, hein? Para você ver como, Kaká, os últimos 3 quilômetros foram muito sofridos realmente para o etíope. Caiu muito o ritmo dele. Aí. E o jordaniano venceu. Ó, ele é realmente, Kaká, essa prova é interessantíssima para quem quiser fazer turismo de corrida. Uma prova fantástica que termina num estádio histórico. Esse é o estádio olímpico, ele é pequeno. Eu tive a felicidade de estar nesse estádio, já é muito bonito, ele é pequeno. E certamente a família real sueca está aí presente hoje para acompanhar. Câimbras. Pois é. Não, e deve ter sido usado nas primeiras Olimpíadas da Era Moderna, né? Quando a gente teve os Jogos de Estocolmo. Em 1912. Esse foi o estádio que foi nos Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo, na Suécia. Metkal Abudrais. E depois vem 2 etíopes, um ucraniano, um sueco, um russo. Ou seja, os africanos não tiveram melhor sorte, hein? Na verdade, o tempo da prova também, a gente percebe 2 horas e 19 para vencer uma maratona, não é realmente forte, né? O recorde mundial feminino está abaixo disso, é 2 horas e 15. E aí vem o feminino aí em torno de 2h40, como eu havia dito, né? Era possível até fazer em 2h38, quem sabe um pouco abaixo, mas ninguém consegue segurar não a segunda metade. Olha que situação! Corre para enfiar o negócio na cabeça dela! Vai! Pronto, conseguiu. Que beleza. Essa coroa de flores também tá um pouquinho diferente das demais, né, Kaká? Que coisa impressionante. Menina correndo para ter. Por que ela não jogou a boia na cabeça da menina ali? Parece uma boia. E a Dereb Godana liderou de ponta a ponta a prova, venceu com facilidade a russa, chegando com a segunda colocação em 2h44, a Verônica Lopatina, e mais um etíope para completar o pódio, né? Muito bem. Bom, com a chuva que tá só jogando uma boia na cabeça dela mesmo, mas a situação foi uma das mais engraçadas dos últimos tempos aqui nas maratonas. Ô Cleberson, a gente vai voltar daqui a pouco, a partir das 8 da noite, mostrando na íntegra o que tivemos hoje na Diamond League em Eugene, nos Estados Unidos. E vamos ter boas notícias aí com a Fabiana e com a Marra, hein? Se tudo der certo, espero que vocês acompanhem com a gente. 8 da noite, hein, gente? Daqui a pouquinho, na sequência, amistoso internacional Holanda e Irlanda do Norte, com Rodrigo Cassino e o Fábio Salgueiro. A gente volta já com a Diamond League, 4ª etapa nesse ano de 2012. Obrigado a todos, Band Esportes, muito além do esporte.